oscilações de humor, TPM, climatério, menopausa, todos os problemas que vivenciam várias mulheres e que elas são silenciadas porque muitas das vezes não sabem o que está acontecendo com o seu corpo. E hoje no Pod Mulher, mais uma vez aqui nós estamos com ele, Dr. Rui, ele que vai estar batendo esse papo e desmistificando tudo isso. E quero mostrar para vocês, junto com o Dr. Rui, que é possível, sim, ter qualidade de vida. Seja bem-vindo, Dr. Rui. É um prazer enorme ter você aqui novamente no Pod Mulher. E o nosso primeiro podcast foi sucesso total. Que bom. É um prazer estar aqui com você, Karen. É uma honra você e sua equipe. A gente é sempre muito bem recebido. TPM. Tem gente que fala tensão pré-menstrual. Tá certo? Tá. Mas existem outras traduções. Treinada para matar. Tenha pena do marido. Climatério, o que é isso? Menopausa. Não se desespere. Tem saída. Olha, gente, e ele vai aproveitar e tirar muitas dúvidas, porque, gente, ninguém sabe, apesar desse meu rostinho de jovem de 15 anos, eu passo por esse período. Então, além dele tirar todas as dúvidas que eu tenho, essas dúvidas podem também ser benéficas também para vocês. Então, doutor, vamos começar do beabá, né? Primeiro, esse treinada para matar a TPM, o que de fato está acontecendo com essa mulher? Na verdade, Karen, sempre aconteceu. Tá. Primeiro a gente tem que dar o conceito. O que é menarca? O que é menarca? É a primeira menstruação, que é quando começa aquela tempestade hormonal. Vamos lá, você tem lá na barriguinha da sua mamãe, quando você está se desenvolvendo, também o desenvolvimento dos órgãos femininos. E ali você tem uma reserva de folículos no ovário. O que é folículo? É aquilo que você libera todo mês para menstruar. Chega uma época que seu organismo fala assim, está na hora de menstruar. Geralmente entre os 11 e 13 anos. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí você libera aquele folículo, começa a menstruar. E algumas mulheres têm a chamada TPM, também chamada de síndrome disfórica. O que é isso? É uma tempestade de hormônio que faz com que o seu útero comece a descamar para você menstruar. Em alguns países, em algumas empresas, as colaboradoras usam uma identificação que é um sinal de que ela está naquele período. Por quê? Porque as pessoas já sabem que algumas ficam mais sensíveis, chorosas, ficam querendo ficar mais reclusas, então eles respeitam, evitam brincar, evitam falar coisas que não estão inerentes ao trabalho. Bom, nesse período, a mulher começa a menstruar, que pode variar de 3 a 5 dias. Esses momentos mais tensos é um pouquinho antes da menstruação e permanecem até o final dela. Ponto. Isso é menarca, que é a primeira menstruação, isso é TPM. E no caso, aí essa TPM, por que a mulher ela acaba ficando? São disparos hormonais? E esses disparos hormonais, quais hormônios seriam que impactam diretamente? Olha, a mulher tem um caminhão de hormônios, né? Mas vamos falar aqui de estrogênio, progesterona, LH, FSH, que são hormônios que estão mais ou menos ali envolvidos nesse período. E aí ela tem essa tempestade de hormônio liberado por um eixo chamado hipotálamo, hipófise ovariano, e ela começa a ter esses sintomas. É claro que não são todas. Tem mulher que fala assim para mim, eu não sei o que é TPM. Minha menstruação vem, é tranquilinha. Já tem mulher que, quando eu pergunto no consultório, o marido fala assim, deixa eu responder, doutor, deixa eu responder. Eu não aguento. Quando ela fica assim, eu não aguento. Então, assim, isso varia, né? Tem tratamento? Tem. Quando a mulher está bem no início da menstruação, da menarca, aqueles primeiros ciclos menstruais, ela é muito novinha, não tem vida sexual ativa, a gente usa medicamentos que aliviam os sintomas. E muito. Dentre eles, além dos medicamentos, a atividade física, alguns alimentos, algum tipo de suplementação vitamínica melhora muito. Quando a mulher está na fase reprodutiva, quando ela está tendo vida sexual ativa,
os contraceptivos, os anticoncepcionais. Aí a gente falou aqui na outra, né? Na outra live. Tem os injetáveis, os orais, o DIU, o implantezinho. O que eles fazem? Eles reduzem esse fluxo, automaticamente diminui esses sintomas, que pode melhorar 80% a 90%. O uso do anticoncepcional. O uso do anticoncepcional. Olha, não está aqui na nossa pauta. E que as mulheres que não podem usar anticoncepcional, como é que elas poderiam melhorar essas questões desses sintomas? Aí entra naquilo que eu falei ainda há pouco. Existem atitudes com medicamentos que não são hormonais, né? São medidas nutricionais e atividade física. Basicamente isso. E resolve mesmo? Muito. Nossa, porque eu tinha muita TPM. Gente, eu vou te falar, era uma coisa de louco. Às vezes você chora, às vezes você está numa felicidade extrema e daqui a pouco tudo desaba. É uma alteração, tem muitas alterações de humor. E depois que passava esse período, vida normal. Realmente é bem desagradável essas questões, principalmente para as pessoas que não conseguem compreender, né? Um exemplo, muitas das vezes o próprio companheiro não entende essa fisiologia da mulher e acaba gerando um desgaste no relacionamento. Exatamente. Só para você ter uma ideia, de acordo com o último censo 2025 da OMS, Organização Mundial de Saúde, cerca de 80% das mulheres têm transtornos menstruais, têm tensões pré-menstruais, ou seja, a cada 10, 8 vão ter. A questão é, o que fazer com isso? Tem tratamento. Procure o seu ginecologista. Qual é a época de procurar o ginecologista? Quando está na primeira menstruação, ou próximo a ela, né? A partir dos 10, 11 anos, o pediatra já faz ali uma interface ali com ele e com o ginecologista. Geralmente, aquela mamãe que já tem um ginecologista, que já tem uma confiança, ela fala assim, eu quero ele para minha filha. Ou a pediatra indica um que ela conhece e faz aquele tratamento, né, em conjunto ali. E a família pode ajudar nessas questões ao invés de estar fazendo esses julgamentos? Porque o julgamento, inclusive, é algo que também mexe bastante com a parte emocional, né? Se tornando mais difícil de levar essa fase da TPM. Pode ajudar e muito. Inclusive, a ajuda começa pela própria, vamos chamar de vítima, a própria paciente. O que eu falo para as minhas pacientes? Olha, mulher se comunica muito bem com mulher. Homem, você fala para ele está olhando para o lado assim, ó, ele está te ouvindo. Mas mulher, quando você conversa, é olho no olho. Então, o que essa paciente mulher tem que fazer? Está naquele período? Se comunica, fala. Gente, eu estou naqueles dias. As mulheres geralmente são mais parceiras. Tanto na escola, na faculdade, em casa. O que elas vão fazer? Ó, vamos respeitar. Então, primeiro passo. Segundo passo, procurar orientação médica. Basicamente isso. E a diferença da TPM para o climatério, às vezes as pessoas confundem tanto, né? TPM, climatério, menopausa, é uma confusão na mente da mulher. E o que seria o climatério? Vamos lá. Quando a gente fala de TPM, a gente fala de período menstrual, né? Período menstrual é aquele período da fase reprodutiva, aquele período que a mulher pode engravidar, tá? Geralmente dos 11 a 12 até os 40, 42, ok? O período ideal, a gente sabe que é aquele quando a mulher está com a vida profissional organizada, a vida conjugal financeira organizada, ela programa uma gravidez. Mas ela pode, acidentalmente ou não, engravidar antes ou bem lá no finalzinho, caso ela queira. Essa é a fase reprodutiva. Então, TPM, menstruação, fase reprodutiva. Climatério. Climatério é o período de transição, cara. É aquele período que ela passa a não ter mais a fase reprodutiva, caminhando para a menopausa. Pensando menopausa. O que é menopausa? Menstruação. Pausa, pausa. Então, pausa da menstruação. Quando que uma mulher pode falar assim, eu estou na menopausa? Quando ela está 1 ano sem menstruar. Ela completou
12 meses em amenorreia. E antes disso, o que ocorre? O climatério. O que ocorre no climatério? Uma alteração do ciclo menstrual. Primeiro, umas podem menstruar um pouquinho mais de sangue, mais dias, de repente ela some, ela não vem no mês seguinte. Passa 2, 3 meses, cadê minha menstruação? Aí ela aparece em menor quantidade. Ou seja, aquele ovário direito e esquerdo que controlava essa menstruação, ele está imaturo, ele já está mais envelhecido, ele já está na fase de falência. Então, a menstruação ela não tem mais controle. Nesse período, algumas mulheres têm um sintoma muito clássico que eu morro de rir, que elas chamam de fogo do inferno. O que é fogo do inferno? É uma onda de calor que sobe da cintura, pode estar frio, lá em Teresópolis, na Serra, pode estar no calor do Cabo Frio de verão, ela sente aquele calor. E junto com o calor, que é um fenômeno chamado vasomotor, que são essas ondas de calor chamado fogacho, dito por elas como fogo do inferno, que vem um calor que ela dá vontade de pegar alguma coisa e dar na cabeça de alguém. Mas não são todas. Tem umas que são mais exacerbadas, tem outras que são menos exacerbadas. E, então a gente já tem aí alteração do fluxo menstrual, alteração de onda de calor, irritabilidade, alteração do sono, demora para dormir, quando dorme acorda, alteração do humor, fica muito estressada, falou alto, incomoda, repetiu 2 vezes a mesma coisa, ela já está estressada. Então você percebe uma mudança que ela é vítima, ela não tem culpa. Olha, vamos aproveitar e em casa maridão vai assistir essas falas aqui do Dr. Rui. Então, tem que ter muita paciência com este período com a mulher. E essas ondas de calor, insônia, irritabilidade, a gente sabe que isso é muito real às mulheres que vivenciam isso. Mas isso tira um pouco a qualidade de vida dessa mulher. E o que poderia, nesse período, estar sendo feito para que isso pudesse melhorar essas questões, para ela poder passar por esse período de uma forma mais tranquila? Ótima colocação. Existem várias linhas de tratamento. Primeiro, vamos só dar um pensamento aqui. Assim como existe a menopausa, a ausência da menstruação por mais de 1 ano, existe a andropausa, que aí já é no homem. O homem também tem sintomas semelhantes, que num outro momento a gente pode falar, né, da andropausa, das alterações hormonais, comportamentais no homem. Então, você imagina, se aqui do lado masculino tem uma alteração na parceira, no marido, e aqui no lado feminino tem na parceira, existe aqui um embate. Então, a informação vem para um respeitar o outro, um identificar o outro. Primeira situação a ser abordada. Se nós falamos que lá na menopausa diminui um pouquinho a função do ovário e diminui um pouquinho a produção de hormônios, ela está na fase de terapia de reposição hormonal. Aí vem aquele dilema, eu posso fazer reposição de hormônio? Meu Deus, isso vai dar câncer porque eu ouvi dizer... Calma. Qual é a contraindicação absoluta para a reposição? Câncer de mama, câncer de algumas estruturas genitais, útero, ovário. E como é que você faz para saber se você tem câncer? Exames de rotina. Quais são? Ultrassom transvaginal, se precisar ressonância da pelve, colpocitológico, que é o preventivo, ultrassonografia da mama, mamografia digital, ressonância se precisar, ou seja, você é escaneada. Eu brinco lá que eu viro os pacientes ao avesso. Isso para poder iniciar o tratamento? Sim, sim. De rotina a gente já pede vários exames, mas para reposição a gente, sabe, fica mais exigente. Está tudo bem, não tem contraindicação? Pode repor. Repor qual hormônio? Aí vai depender da sua necessidade. Aí, através dos exames, né, que vai te indicar a necessidade do tipo de hormônio, né? E
É possível que essa fase da vida da mulher, todas elas passam pelo mesmo período ou tem diferenças de uma e outra? Interessante a sua pergunta. Tem mulher que fala assim, eu não sinto nada. E o marido, às vezes, está do lado e fala assim, não, esse problema ela não me dá, não. Ela só me dá problema no cartão de crédito, que ela usa muito meu cartão. Mas ela não tem alteração de humor, ela não tem alteração comportamental, ela dorme bem, ela não tem alteração voltada para a menopausa. Mas não é a minoria. Tá? A maioria tem alterações vasomotoras, que são essas ondas de calor. Só para você ter ideia, mais de 30 milhões de mulheres sofrem de alterações voltadas para esse sintoma do climatério e menopausa. Então, 30 milhões... Nossa, é muita gente. É muita gente. E o tratamento é tranquilo. O tratamento você pode, quando é indicado, depois que passou por um médico, depois que fez os exames, existem várias formas de você usar esse hormônio. Via oral, injetável, transdérmica, que é um adesivozinho que coloca, tem um implantezinho também que coloca, tem via vaginal. Então, assim, são as mais variadas formas que o médico que está te acompanhando vai saber qual é o melhor hormônio, qual é a melhor época e qual é a melhor via de administração. E quando é a hora de parar, Karen? Quando é a hora de parar? Não para. Não para. Você usa até o final da sua vida. Peraí, mas eu vou ficar escrava disso? Não. Você está fazendo algo que está te fazendo bem. O que você pode fazer? Você pode fazer o desmame. Exemplo, se eu uso todos os dias... há muito tempo, e eu estou tendo bons resultados, eu posso conversar com o meu médico e posso falar assim, doutor, eu posso usar agora dia sim, dia não? Eu posso usar 2 vezes por semana? Dependendo da visão dele, pode. E você vai sentindo ali o comportamento e vai sentindo a dosagem do hormônio. Se baixou muito, se ela começou a ter aqueles sintomas novamente, opa, vamos voltar para a conduta anterior. Mas é a vida toda, não para. Muitas mulheres, quando chegam no período, porque a menopausa é a partir de 1 ano sem menstruar. Mas antes disso, muitas mulheres que eu já percebi, elas apresentam ressecamento vaginal. Mas um ressecamento bem intenso. E isso começa a acontecer, não na menopausa, mas no climatério. Então, como que busca uma solução para essas questões? Porque a gente está falando de ressecamento, doutor, mas estamos também falando que acaba impedindo as relações sexuais, o que também interfere na libido dessa mulher. Eu queria que falasse um pouquinho aqui para a gente a questão do ressecamento vaginal. Vamos lá, o ressecamento vaginal ele está totalmente ligado a hipoestrogenismo, baixa do estrogênio e alguns hormônios naquela região. Então, menopausa, menos hormônio, algumas consequências em alguns órgãos. O canal vaginal ele é bem lubrificado, né? A gente sabe que existem mulheres que em algum período do mês ela fica mais úmida e em algum período daquele mês menos úmida. Hormônio. Algumas até confundem. Será que é infecção? Não. Tanto que vai embora sozinho. Né? Uma mancha clarinha, amarelinha, hormônio. Lá na menopausa, ela não tem mais isso. Automaticamente, se a relação sexual é um canal com a penetração de algo ali e não tem aquela lubrificação, não vai ter um prazer na sua totalidade, vai ter dor. A mulher tem 2 glândulas, inclusive, no canal da vagina, chamado glândula de Bartholin, que no ato sexual essas glândulas secretam uma substância para deixar úmida o canal vaginal, assim como o homem também tem, né, que são as glândulas bulbo-uretrais ali. Tanto o homem quanto a mulher, nessa época, ela tem uma diminuição da produção dessa substância que a gente pode chamar de lubrificante e uma diminuição daquele hormônio que lubrifica o canal vaginal. Se ela não disser para ele que está incomodando, ele não vai saber. Em alguns momentos, algumas pacientes até relatam que evitam ter o ato sexual com medo da dor.
Veja a importância da comunicação. Gente. Você chegar para o seu marido e falar assim, eu quero, mas estou com medo. Espera aí, mas eu te conheço há 20 anos, o que está acontecendo? Não, é que de lá para cá, dos últimos 2, 3 meses, eu passei a ter dor. Eu não estou tendo lubrificação. Problema resolvido. O que ele vai falar? Ok, procura um médico. Procurou um médico, identificou, existem medicamentos tópicos que se usa e tudo volta a ser como era antes. A questão é que não para só aí. O ressecamento vaginal, a baixa daquele hormônio na região, ele favorece a infecção de urina de repetição. Você começa com vontade de ir ao banheiro mais vezes e quando vai, incomoda, começa a arder. Você faz um exame, deu infecção, você trata. Daqui a pouco, os mesmos sintomas. Foi recidivante. Aí você trata, volta, trata, volta. Então você tem que dar o hormônio para aquela região para ter lubrificação e ela passar a ter uma vida sexual sem infecção de urina. E tem outro agravante. Ela pode ter incontinência urinária, que é aquela perda de urina quando tosse, quando sobe uma escada, quando faz um esforço físico mais forte. É isso. Nossa, então... E quando a gente pode mencionar a falta de libido dessa mulher? A falta de libido, ela é multifatorial, né? Pode ser por alteração de hormônio? Pode. É uma das principais causas. Identificou que a testosterona, os colegas médicos sabem bem o que eu estou falando, testosterona total, livre, SHBG, todo um conjunto, e você identificou que existe uma necessidade de repor, você repõe, acompanha, e se aquele for o fator, tende a melhorar. Mas existem mulheres, Karen, que você sabe que mulher é um ser muito sensível. Hoje eu estava conversando com uma paciente jovem que ela está com essa questão de baixa libido, muito nova para ter esses sintomas. Pode ter, pode ter. Mas o que nós identificamos? O casal se ama. Eles se amam. Tem, inclusive, um bebezinho que eu fiz... Um bebê não, já está com 3 anos, eu fiz o parto. O que está acontecendo? Ativismo. Muito trabalho por parte dela. Ela tem um cargo no banco, trabalha muito. Ele é o empresário. Então, eles não têm mais aquela vida social de antes. Sabe como vai você? Como é que foi o seu dia? Quando chegar no trabalho, me liga. Se precisar de algo, me comunica. Ou seja, o ato sexual, a gente sabe que ele não começa na hora. Né? Ele começa no bom dia. Ele começa na noite anterior. Ele começa no... Tô doido para você chegar em casa. E é um detalhe pequeno que pode dar aquele gatilho para a vontade de estar juntos. De estar juntos. Estando junto em sintonia, o ato sexual é um detalhe que vai acontecer. Ou seja, o orgasmo, o desejo, começa na hora? Pode começar na hora, mas não necessariamente. Ele pode começar bem antes. Né? Ou seja, é todo um preparo. E as mulheres não costumam conversar muito sobre isso, porque é um tabu essa conversa. Isso que a gente está conversando aqui, para muitas das mulheres, elas não falam sobre isso. Elas vivenciam, mas elas não falam. Então, assim, o quanto é importante esses detalhes, porque, na realidade, não só são as questões relacionadas a hormônio, também as questões do cotidiano, dia a dia, parte emocional. Então, tudo isso envolve. Então, o tratamento seria ver essas questões de exames e também verificar as questões emocionais, rotina, etc.? Com certeza, questões hormonais, questões da vida social, questão da comunicação dos dois. Isso é muito pessoal, mas costuma dar certo para muitas pacientes. Existem assuntos que você não tem que conversar no quarto. Televisão nem sempre dá certo no quarto. Quarto, para alguns, é um lugar muito sagrado. É o local que você vai descansar, é o local que você vai assistir algo assim muito pessoal com a sua mulher no celular. Não é um lugar que um deita para um lado, outro deita para o outro e cada um no seu celular. Quarto
é um local que você vai ter uma união de almas, que você vai deixar aquele assunto mais pesado para o dia seguinte ou conversou antes. Isso tem impacto até no sono, né? Antigamente se usava muito berço dentro do quarto. Hoje já não se usa mais, né? Hoje tem a câmera que você vê o bebê no quarto ao lado. Então, isso melhorou muito. Então, existem detalhes pequenos, que são os gatilhos, que faz com que a sintonia seja mais completa para isso. E hoje em dia está completamente diferente, né? O cotidiano, essa questão de todo mundo estar muito na ativa, isso tem se perdido cada vez mais. E essa conversa aqui, gente, é extremamente importante para a gente poder também avaliar como que a gente está lidando dentro da nossa casa, justamente para poder trabalhar essas questões, né, do nosso relacionamento. E porque as mulheres, em grande maioria, falam que quando chega na menopausa, a vida acabou, né? Ela já... minha vida já acabou, já não estou mais ativa, agora outras coisas. Em grande maioria, quando você conversa, já não pensa mais. E nessa, assim como você vê também mulheres de uma idade mais avançada, idosas, que estão super ativas, com um fogo danado. E eu falei assim, gente, o que é isso? E qual seria essa diferença? DNA. DNA é único, cada um tem um. Existem mulheres que eu chamo a atenção, que elas falam assim, não, sabe o que é? Que eu já estou velha. Eu falei, para. O que é velho? É o que fica pendurado atrás da porta. Em desuso. Você está vivida, você está experiente, você está acumulando, sabe, a forma de ver, de ouvir, de falar. Isso não é velhice, isso é maturidade. Você está numa outra fase. E nessa outra fase existem mulheres que estão assim voando baixo, sabe? Estão trabalhando de forma mais centrada, estão falando menos e tendo mais resultados, estão falando com mais convicções, estão liderando mais o relacionamento. Quando eu falo liderar, não é que ela manda no relacionamento, é que ela tem uma visão. A mulher tem uma visão muito boa no relacionamento, né? Por exemplo, quem é o melhor gestor da parte financeira? É o homem? É a mulher? É os dois? É aquele que tem uma melhor gestão. Se for um homem, é um homem, se for a mulher, é a mulher, se for os dois, melhor ainda. Mas a nível de gestão das emoções, eu costumo dizer que a mulher, ela problematiza, ela vai lá no fundo, ela às vezes chora com a outra mulher e volta a resolver. Eu sei o que eu vou fazer. E ela resolve. Homem, alguns deles são assim, deixa que eu vou resolver. Mas ele fica pensando, ele evita comentar com o outro. Isso ele problematiza e fica introspectivo. Se ele tiver o DNA de uma doença que iria aparecer lá aos 70, 80, 65, essa reação aguda ao estresse dele, dessa preocupação que ele não compartilhou, é exacerbada e essa doença vem agora. A mulher não. A mulher ela é uma águia. A mulher ela tem esse poder. Por isso que geneticamente as mulheres vivem mais que os homens, cerca de 3 a 5 anos a mais, geneticamente. Se ela se tratar, passa de 10. Tanto que você conhece mais viúvas do que viúvos. Você conhece mais mulheres que têm filhos e elas estão tocando a vida, e o meu marido, infelizmente, faleceu, do que o contrário. Então, homens, o que nós temos que fazer? Procurar mais orientação médica, ir ao urologista, conversar mais com os colegas sobre assuntos do dia a dia. Claro, existem assuntos que é uma caixinha preta, a gente só fala com quem a gente tem uma intimidade. Eu não tenho esse amigo, psicólogo. Mas psiquiatra. Antigamente era assim, vai me mandar para o psiquiatra, eu não estou doido. Não, o psiquiatra é o que trata ansiedade, insônia, depressão, síndrome do pânico. Então, tem que desmistificar essa de que o pediatra é o médico que trata pessoas que têm problema mental. Sim, tem problemas mentais, mas do dia a dia, nesse ativismo. Então, quando você vai para a terapia,
quando você expõe as suas angústias, quando você deixa quem está do outro lado ter a leitura do que você está falando. Porque quem é a melhor pessoa para analisar você? Quem estudou para te ouvir. Quem consegue fazer essas conexões. E aí você tem que ir lá fazer terapia para conviver com pessoas que não fazem terapia. Olha, eu convivo com gente, ok, mas você não é um deles. Então você vai falar menos, vai observar mais e vai ter mais resultados. E quem devia estar fazendo não está, mas você está. Ponto. Então, assim, eu acho que as mulheres fazem isso muito bem e isso faz com que elas tenham longevidade com padrão de vida. Padrão bom. E hoje, uma mulher que passa por todas essas questões, acho que encontra aqui mesmo, né? Em Nova Iguaçu, na clínica Medical Center. Lá na clínica a gente tem uma equipe multidisciplinar. A gente tem urologista para cuidar dos homens, a gente tem dermatologistas, tem eu que estou lá todos os dias atendendo vocês, colhendo preventivo, fazendo pré-natal, fazendo ultrassom, tirando DIU, colocando implante hormonal, que é o Implanon. Ou seja, tem um mundo de situações que a gente aborda com vocês. E tem a neurologista, tem a psiquiatra, que sempre que a gente pede, eles vão, os pacientes são muito fiéis às nossas indicações, eles vão, são avaliados, tem psicólogo. E eu falo o seguinte, todos nós, eu vou repetir, todos devemos passar por uma avaliação. O fato de, às vezes, você ir a um psicólogo, você ir a um psiquiatra, não quer dizer que você tem que ser acompanhado. Você está indo para ser avaliado. Ele pode olhar para você e falar, vai passear, trabalha menos, vai fazer atividade física, você está estressado, é só isso. Ou ele pode falar, olha, você está muito ansioso, você tem uma função que te cobra muito, você está sendo muito ativista, toma essa medicação, volta daqui a pouco, que a gente vai te acompanhando. E depois ele te dá alta, ou não. Mas é isso. Se você pegar os funcionários, os CEOs, os CFOs, os funcionários das grandes empresas, comandantes de aeronave, inclusive as mulheres, eu estava conversando com o pessoal da Azul, empresas aéreas, cerca de 4% das mulheres estão lá, ó, pilotando avião. Então, esses cargos de rotina tem que ter avaliação psiquiátrica e psicológica. Estão malucos? Estão doidos? Não. Estão com transtornos? Não, é avaliação. E se tiver, trata. Então, quem somos nós na fila do pão? Temos que ir. E o bacana é você poder estar num local, buscar um profissional e ali mesmo, no próprio local, poder ter acesso aos outros profissionais, justamente para poder apoiar uma conduta. Então, assim, agora eu não vou dizer só como mulher, né? Eu vou dizer também como uma profissional da área da saúde, que você indo no local onde você tem uma equipe multi para um suporte, isso apoia também, inclusive, o próprio médico que está atendendo. E a mulher também, né, pela facilidade de estar no mesmo ambiente e tendo aí resposta mais rápida, num fechamento de diagnóstico e tudo. Então, assim, é muito importante essa equipe multi. Olha, gente, você encontra aqui em Nova Iguaçu Medical Center, que fica ali, ó, em frente à OAB de Nova Iguaçu. Em frente ali, ó, é só você chegar e agendar. É isso mesmo? É isso mesmo. Lá é por ordem de chegada, né? Você tem que procurar saber os dias dos médicos e a maioria é por ordem de chegada. Existem alguns que são consultas marcadas. O Instagram é Clínica Doutor Rui César. Só isso. Agora, você sabe o que está faltando para essa galera toda? O sorriso. Você vê que está todo mundo assim, com a testa franzida, todo mundo querendo já brigar. Sorria. Tem um livro que é O Poder do Sorriso. Às vezes eu falo para a paciente assim, olha, seus exames estão normais. Você está ótima. Parabéns. Hoje eu falei para uma, falei, nós estamos em março, você já passou de ano. Seus exames estão ótimos. Mas eu percebi que ela estava muito tensa, ansiosa, por questões que não aparecem no exame. E eu falei para ela, vou te indicar uma psiquiatra muito boa,
É boa mesmo, doutor? Me botou no paredão. Eu falei, ó, é tão boa que eu casei com ela, é a minha esposa. Nós estamos juntos há 2 décadas, há 20 anos, tá? Vou fazer aqui uma indicação. Quando você for lá, ela vai ver no sistema lá o que a gente conversou. E depois você me fala. Ah, então eu vou. Então, tudo é o acolhimento, é o sorriso, né? Tá faltando um pouco isso. O que você acha? Olha, a gente que está na saúde, a gente sabe o que falta muito, é humanizar, né? O ouvir o outro, entender o outro e buscar soluções em conjuntas. Hoje, a grande maioria, que é um desafio muito grande para quem vai para um atendimento, né, com um profissional da área da saúde, eu não vou dizer só médicos, né, mas a gente tem outros tipos de atendimento, principalmente no SUS, onde o foco é queixa principal apenas. E você esquece de tantos outros detalhes que acabam influenciando. E quando a gente fala em humanizar, eu vou te dizer uma coisa. Doutor Rui, ele assim é muito... Eu direcionei uma pessoa para lá, para uma ultrassonografia. Só fazer uma ultrassonografia. No final das contas, saiu quase com uma consulta. O que é isso, gente? Porque faz a ultra e já quase sai. Por quê? Muitas orientações... que são realizados. Então, o foco não está ali só no atendimento, o quanto é importante. E ela ficou encantada. Disse, nossa, que médico maravilhoso. E ficou super encantada. Assim, e quando a gente tem um retorno desse, assim, é muito satisfatório, porque a gente acaba... às vezes, desacreditando no ser humano, e quando a gente vê uma pessoa comprometida, de fato, com aquilo que se propõe a fazer de atendimento, o outro, gente, é muito gratificante. Então, eu posso dizer porque a gente indica, e esse homem realmente, olha, eu vou te dizer, fantástico em termos de humanizar o atendimento. As pessoas esquecem um pouco dessa palavra. A palavra é bonita, né? Mas poucos exercem essa palavra em si. Olha, Karen, agradeço suas palavras. O que eu aprendi com o passar do tempo? Quando a gente recebe um elogio, às vezes a gente tem uma tendência a falar, que isso? Imagina, você está exagerando, você gosta de mim? Não. Os psicólogos, os psiquiatras, os que trabalham com comportamento humano, eles falam assim, aceite. Fala, obrigado. E vai ser daqui para frente. Se você acha que eu estou bem, que eu estou numa performance boa, e você está tendo esse reconhecimento, eu vou trabalhar para ser daí para cima. Então, muito obrigado, eu aceito, e a gente se encontra na próxima. Agora, todos nós temos uma dor. Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa que tem uma vida financeira estável, você é uma pessoa que tem uma família, tem um trabalho, tem um lazer. Ok, você tem todo aquele conjunto básico, você tem uma religião ou não. Então, você tem assim, o ápice da vida. Mas a vida oscila, né? Hoje você está bem, amanhã acontece algo que não depende de você, mas te atingiu e causa uma dor. Então, todos nós temos uma dor. Qual é a intensidade dessa dor? Pode ser muito grande, pode ser média, pode ser pequena, mas todos temos. Então, quando a gente tem aquele momento com o paciente, a gente tem que respeitar muito essa interface, esse momento de conexão. Porque, às vezes, ele está ali para um exame de rotina. Mas, na maioria das vezes, é algo que, no passado, sequelou ele ou está causando uma dor nova, porque dor antiga ele já tem. Então, essa conexão de ouvir, de ser sensível, de botar a mão, examinar, encaminhar para a equipe multidisciplinar. E, olha, em várias situações, às vezes o diagnóstico é difícil. Às vezes o paciente fala assim, o que eu tenho? Não é feio você falar, eu estou avaliando. Faça todo esse arsenal de exames que na volta a gente fecha um diagnóstico. E se precisar, nós temos uma equipe aqui para corroborar para que você tenha um diagnóstico bem claro, porque você já veio de outros lugares, você já está numa peregrinação e não conseguiram descobrir. Nós vamos fazer de tudo. Isso é medicina. Não é aquela soberba de eu sei, eu vou resolver. Calma.
Na maioria das vezes a gente consegue. Afinal de contas, são 3 décadas atendendo vocês. São 30 anos, todos os dias, a semana toda, o mês todo atendendo vocês. Mas a medicina está muito avançada, os pacientes têm procurado cada vez mais. E você não tenha dúvida que você vai sair de lá com um diagnóstico. Você vai ser atendida na sua dor e na sua rotina. Doutor, antes da gente ir para os finais, eu queria que você falasse aqui para mim o que a mulher precisa entender sobre o seu próprio corpo. O que ela precisa compreender para poder melhorar? Olha, algumas observações. Primeiro, se tocar. Durante o banho, ela tem que fazer o autoexame da mama. Ela tem que tocar o abdômen. Ela tem que tocar a região genital. Ela tem que se olhar no espelho. Porque quem mais é vista no dia a dia? Ela. Ela é a pessoa que mais a vê, né? Porque ela penteia o cabelo, ela passa o creme antes de dormir, ela tem aquela ritualística. Então, qualquer alteração, ela tende a ser a primeira pessoa a observar. No toque, no olhar. Pegar o espelho e olhar a região íntima. Existem literaturas, existem trabalhos, inclusive tem uma imagem muito bonita de uma artista que pintou uma mulher se olhando. Então, o olhar, o toque. Segundo, a comunicação. Eu acho que não está normal. Vai lá e tira dúvida. Mas vai logo, porque a medicina é preventiva. A gente está correndo da curativa. Ninguém quer curar, quer prevenir. E se detectou algo no início, a gente vai lá e resolve. Mas se aquilo cresceu, disseminou, fez uma metástase, aí a complicação é maior. Então, qualquer indício de anormalidade, procurar o atendimento médico. Outra situação, não se cobre muito. Vai ter dias que você vai estar cansada, exausta, vai achar que aquele dia foi, sabe, eu preciso de férias de 1 ano. Calma, foi só aquele dia, foi só aquele pico de hormônio, aquele monte de gente chata que te perturbou. É porque você está sendo procurada para resolver, você é diferenciada. E você tem que ter a arte de conviver com essas pessoas, ser profissional e entender que amanhã você está lá de novo, convivendo com elas de novo, e o hormônio vai estar lá e o dia segue. Ou seja, um dia após o outro. Fazer os exames de rotina. Lá na clínica, a gente tem uma rotina que nós moramos num país tropical. Quando o calor vem, é 45, 50 graus. Então, corpo citológico, que é o preventivo, é semestral. Eu tenho que vir aqui de novo? Não, você não tem que vir, não. Se você não vier, eu brinco com elas. Eu mando a ambulância te buscar. Né? Então, assim, preventivo a cada 6 meses. Os exames de rotina, o seu médico sabe quais são os anuais e os que não são anuais, ou seja, atendimento médico. Né? Olha basicamente só. Isso. E para a gente ir para os finais, eu gostaria assim, de que pudesse deixar uma mensagem direta para as mulheres que estão assistindo aqui esse podcast. Mulheres, procure o seu ginecologista. Eu não tenho ginecologista porque o que cuidava de mim, procure outro, tá? Se quiser nos procurar, Clínica Medical Center, lá no Instagram, Clínica Dr. Rui, você vai ter todas as informações. Marque consultas para os seus parceiros, para os seus maridos. Homem tem uma tendência a ser os 3 P's. Protetor, ele protege a família, ele é o guardião da casa, o guardião da relação. Ele é aquele homem que fala, eu sou o João, sou o esposo da Maria, eu vim aqui para ver o que está acontecendo, para resolver. Olha a postura, ele é o protetor. Ele é o provedor, ele é aquele que paga, que resolve, que sai de manhã e chega à tarde. Então, ele pouco importa se a mulher também trabalha, mas ele tem aquele espírito de provedor. E ele é o procriador, é aquele que dá a vocês a possibilidade de ser mamães. Mas para ir a médico,
eu nunca vi uma raça tão difícil. Verdade. Né? Isso está mudando, tá? Eles estão indo muito a médico. Então, qual é a mensagem que eu deixo para vocês? Converse com seus maridos, a importância do check-up. Marca e vá com ele. Ah, mas marca para o sábado. Ah, mas marca no final do dia. Ah, mas eu não tenho tempo. Quem é que manda na relação? Homem acha que manda. Marca que ele vai. Então, nós estamos indo para os nossos finais desse bate-papo. E eu quero convidar você, mulher, que assistiu esse podcast, e se fez sentido para você tudo que foi conversado aqui, compartilhe com uma outra mulher que precisa ouvir essas orientações que são tão importantes, que nos geram clareza e, claro, né, principal, qualidade de vida. Então, não deixe de compartilhar esse episódio, seguir o nosso Instagram, @podmulherrj, e também se inscrever no nosso canal, que é extremamente importante. Então, fique ligados de novo, o Dr. Rui ele vai voltar com outras temáticas para a gente poder conversar, e fiquem ligadinhos até o próximo episódio. Estar aqui mais uma vez, viu, Karen? Você é uma querida, você representa muito bem essa legião de mulheres. Quando eu estou falando, eu consigo ter uma conexão com você. Você olha assim, parece que está entrando lá no meu cérebro. Né? Você tem uma visão, um poder de concentração, de captação da mensagem muito boa. Você é uma interlocutora muito boa das mulheres, né? Elas precisam dessas orientações, né? No dia a dia, às vezes acaba não tendo tempo e você consegue levar isso, né? Ela tem acesso no trabalho, na rua, em casa. Que Deus abençoe seu trabalho, sua família. E você é uma querida. Muito obrigada, doutor. Fechou?